Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal do Ron Poker Team. Eu sou o Douglas Queiroz e hoje a gente vai estar trazendo um vídeo com tema de review de database, uma análise de database, uma análise mais geral assim, para vocês terem o norte de como é feita uma análise e quais são as principais stats, quais são os principais fatores que a gente leva em consideração na hora de fazer essa análise. A análise que a gente vai fazer hoje vai ser do Bruno. O Bruno é o seguidor do Instagram, eu selecionei ele lá, ele mandou mensagem no post que eu fiz nos stories e ele foi o selecionado. O nick dele aqui vai estar como o Bruno, eu não quis colocar o nick dele no PS, que eu acho que não tem nenhuma necessidade de expor ele assim. Então vamos lá. É, o que a gente vai usar para fazer essa análise de database? A gente vai usar um tracker, esse daqui é o HM3, tem vários outros trackers aí no mercado, tem o Poker Tracker, tem o Rent2Note, e enfim, o que a gente vai estar usando aqui hoje é o Hold'em Manager. Basicamente, ele pega a sua database e ele analisa e consegue ver as frequências de várias situações onde você pode comparar ou com a teoria ou com as stats de outros regs melhores que você. Regs de high stakes, por exemplo. Ele mandou 187 mil mãos, o que é suficiente para a gente fazer a análise dessas stats que a gente está procurando aqui. E o que a gente consegue observar aqui nessa win rate é uma win rate baixa para o limite que ele está jogando. O limite principal dele aqui é a NL5, e então a win rate de 4 BB/100 aqui está bem baixa, mas a gente olhando o gráfico dele aqui, dá para a gente perceber que ele bate o limite, dá para a gente perceber outras, eu consigo perceber outras coisas nessas linhas, mas eu vou falar para vocês mais para frente, depois que a gente fizer uma análise das stats. Então vamos lá. Vai ser uma análise bem básica, como eu falei para vocês, mas vai dar para ter um bom norte. Vamos começar pelo VPIP e o pré-flop raise. Primeiro, o que é o VPIP? É a frequência de vezes que o jogador viu o flop, no caso o Bruno. Então o Bruno está vendo a cada 100 mãos que o Bruno joga, ele vê o flop em média 23,6% das vezes. E o PFR é o pré-flop raise. É a frequência que o Bruno joga de raise pré-flop. Então, de 100% das mãos que ele recebe, 19,4% ele joga de raise. Quais seriam as stats ideais aqui? Principalmente olhando para os micros limites. Nos micro limites, a gente vai querer jogar mais mãos, porque a gente vai conseguir explorar mais os buracos nos jogos dos jogadores recreativos. Então a gente vai ter incentivo a abrir mais mãos do que a teoria manda. Então, algo entre 28/24, 30/26 de VPIP para flop raise é o recomendado para esses limites aqui. Vamos para a tribet dele agora, 7,31 aqui, está extremamente baixa. O mínimo de tribet que ele deveria ter aqui jogando esses limites seria 10%. Vamos dar uma olhada na tribet por posição do Bruno, que a gente vai tentar achar alguns pontos que ele não está tribetando o suficiente. MP versus UTG, o Bruno está tribetando 6,91, o que é um pouco baixo, mas não é extremamente baixo. Uma tribet dessas posições aqui próximo de 8% seria ok. O Cutoff versus EP aqui, que pega o UTG e o MP, está 7,9, está bem baixo. Algo próximo de 10% aqui seria ideal. E um detalhe aqui, uma coisa que eu vou indicar para vocês, que eu indico para o meu time, é que vocês não joguem um range flat dessas posições, joguem um range linear, de tribet ou fold. Do Button tá 8,14, tá baixo também, dá para chegar entre 10 e 12 aqui bem tranquilamente. Só que o detalhe é que do Button a gente pode sim ter um range flat. A gente pode jogar uma estratégia polarizada, que a gente chama. A gente tribeta as piores e as melhores mãos e a parte do meio ali a gente joga de flat. Do Small Blind está muito baixo também. O mínimo do Small Blind aqui para esses limites é 12. Entre 12 e 14 é bem ok. E do Big Blind está baixo também. Acho que entre 10
e 12% aqui é uma frequência boa. O Bruno provavelmente está preferindo jogar de flat do que de three bet em alguns spots que ele poderia estar jogando de three bet. Vamos voltar aqui para as stats dele. E o fold para tribet do Bruno está muito alto, está quase 61%. Ele vai ser muito explorado no pré-flop contra jogadores que conseguirem observar que ele está foldando demais para tribet. O fold para tribet ideal aqui seria algo entre 52 e 54. Tem alguns solvers que foldam até 55, mas é o solver que mais folda assim. Então eu aconselho entre 52 e 54, tá bem ok. Então vamos lá, agora a gente vai trabalhar essas três stats aqui em conjunto. Não dá para trabalhar elas de maneira isolada, até que dá, mas não vai ser tão assertivo. Então vamos começar aqui pelo End Showdown, esse WTSD, que basicamente é a frequência que você vai para o showdown depois que você vê o flop. A do Bruno aqui está 29, tá numa frequência ok, mas de novo, ela isolada não quer dizer muita coisa. Algo entre 28 e 31 é ok, 29 e 31 é bem razoável. E vamos para essa próxima stat aqui, que é o End Showdown. Basicamente, a frequência de vezes que o Bruno vê o flop e que ele ganha a mão, que ele puxa o pote. Então, essa daqui é o End Showdown. O End Showdown dele está 55.1. O que isso quer dizer? Que o Bruno está indo para o showdown com range muito forte. Ele está ganhando a maioria das vezes. Se ele está indo para o showdown com range muito forte, provavelmente o Bruno não está blefando o suficiente e ele também não está dando bluff catch o suficiente. Se ele aumentar a quantidade de bluffs dele, aumentar a quantidade de bluff catches, ele vai diminuir essa frequência aqui. Douglas, mas ele vai começar a perder mais potes, mas ele vai ganhar mais EV, aumentando a win rate dele. Então, perder um pouco nessa stat aqui é bom. Essa daqui é o Unson Flop. Basicamente, ela significa a sua habilidade de conseguir puxar os potes. Então, a frequência dos melhores regulares é algo entre 49 e 51. A do Bruno está 46. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Bruno não está brigando o suficiente pelos potes, então falta agressividade no jogo do Bruno. Se a gente fizesse uma análise de database mais aprofundada, a gente ia conseguir colocar stats. Dentro dessas stats, a gente ia conseguir ver exatamente onde o Bruno está licando. Se é foldando demais o SCBet, se é dando muito check fold quando ele é o agressor OP, etc, etc. Se falta check raise, enfim. Agora a gente vai trabalhar as stats de agressão por street do Bruno. A agressão flop do Bruno está 39.4, é o mínimo aqui, entre os melhores regulares. Algo entre 39 e 44 é bem razoável. A agressividade turn do Bruno está extremamente baixa, é uma falta de agressão gigantesca aqui. Provavelmente ele não está barrelando o turn, o que ele deveria barrelar. E com isso, ele está indo para o showdown, chegando no showdown com mãos mais fortes, o que faz ele perder EV, e quando ele perde EV, a win rate dele diminui, ele fica mais períodos break-even, ele está mais suscetível a uma maior variância. Agressividade, qual seria a agressividade turn, uma agressividade turn boa? Algo entre 38 e 42 é bem razoável também. E River, a agressividade do Bruno tá 30. Isso daqui é pior do que vocês imaginam. Por quê? Se ele está agressivando pouco no turn, ele está chegando River com um range muito mais forte do que ele deveria. Isso por teoria. Se ele está chegando River com um range muito mais forte do que ele deveria, essa agressão River dele deveria ser mais alta do que a que eu vou propor. Eu vou propor algo entre 36 e 40 para o River. Então, se ele está chegando com 30, está extremamente tight o River dele. Não está blefando nem próximo do suficiente e não está dando bluff catch nem próximo do suficiente. Aqui no caso, só blefando mesmo. A stat de agressão ela não tem a ver com bluff catch. Então, o que eu consigo concluir
olhando essas stats aqui no jogo do Bruno? Que falta muita agressividade, falta ele estudar, ter um pouco mais de noção da teoria nos spots de blefe. Ele provavelmente está jogando um range extremamente value heavy, ele não está blefando o suficiente, como eu falei, e não está dando bluff catch o suficiente. Vamos dar uma analisada no gráfico dele. Essa headline morrendo aqui, o que é essa headline? É a quantidade de fichas que o Bruno ganha sem ir para o showdown. Então ele está perdendo muita ficha sem ir para o showdown. O que quer dizer? Que a galera está betando e ele está foldando muito, ou que ele está dando check em alguma street, a galera beta river e ele acaba tendo que foldar. Então está faltando agressividade no Bruno. Essa blue line muito up, o que significa essa blue line? Basicamente as fichas que o Bruno ganha no showdown. A gente já tinha visto aqui que o Bruno está ganhando muito no showdown. É exatamente o que essa blue line está querendo dizer. Qual seria uma headline mais incentivada pelo field? Uma headline próxima de break-even ou um pouco up. Com certeza dá para ser um pouco up nos micro limites e ter um rate bem alto. Então, Bruno, focar nos spots aí de defesa versus c-bet, de agressão versus c-bet, você pode dar bastante check raise, floatar bastante. Spots onde você é o agressor, foca bastante em quais combos você pode barrelar turn e river, tanto em single raise de pot como em tribet pot, e com isso você vai dar um salto no seu jogo, porque noção do game com certeza você tem, senão você não teria só em rate e essas stats com frequência de regular que você tem aqui. Mas como eu falei, tem bastante coisa para melhorar com relação à agressão. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado proveito. Para vocês poderem ver uma análise de database mais profunda que eu faço com o meu time, que eu faço com os meus alunos, vocês podem aplicar para o time, logo menos vai abrir seleção. Então, aqui na descrição do vídeo vai estar as redes sociais do time, vai estar o contato do e-mail também. Então vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai falar com vocês quando que vai ser a próxima seleção. Espero que tenham gostado. Valeu, galera. Abraço. Tamo junto.